Eu sempre achei que o silêncio da minha casa era apenas rotina, até descobrir que ele escondia algo muito maior. Por fora, minha vida parecia estável. Daquelas que todo mundo olha e pensa, ela tem tudo. Uma casa confortável, um casamento de quase 20 anos, um filho adolescente saudável, inteligente, cheio de futuro. Nada extravagante, nada escandaloso. Apenas normal. Mas existe um tipo de silêncio que não é paz. É distância. Meu marido sempre trabalhou demais. As viagens começaram como algo temporário, uma promoção aqui, um projeto ali, e, quando percebemos, já faziam parte do calendário da nossa vida. Ele partia na segunda, voltava na sexta. Às vezes, nem isso. Eu me acostumei a dormir sozinha na maior parte da semana. Dizia para mim mesma que era o preço da estabilidade, do conforto, do estamos construindo algo juntos. Só que, aos poucos, comecei a perceber que estávamos construindo tudo, menos presença. E então havia meu filho. Adolescência é uma fase estranha, eu sei. Eu também já tive 15 anos. Mas houve um momento em que ele deixou de ser aquele menino que corria para me contar sobre o dia na escola e passou a responder com monossílabos. Porta fechada. Fones de ouvido. Olhar distante. Eu batia na porta do quarto e perguntava se estava tudo bem. Tá, mãe? Sempre, tá. E eu aceitava. Porque era mais fácil acreditar que era só fase. A casa, que antes era cheia de risadas, começou a ecoar passos solitários. O barulho da televisão ligada apenas para preencher o vazio. O som do micro-ondas aquecendo um jantar que cada um comia em horários diferentes. Pequenas coisas, mas que, somadas, criavam uma sensação difícil de explicar. Sabe quando você sente que algo está mudando, mas não sabe dizer exatamente o que? À noite, eu caminhava pelo corredor antes de dormir. Conferia se a porta dele estava fechada, se as luzes estavam apagadas, se tudo estava no lugar. Era quase um ritual de confirmação: está tudo bem. Está tudo seguro. Eu realmente acreditava nisso. Até aquela noite. Naquela noite em que acordei com uma sensação estranha, como se o ar do quarto estivesse diferente. Não houve grito. Não houve barulho alto. Foi apenas uma presença. E, às vezes, é justamente o que não faz barulho que mais destrói por dentro. Eu não sabia ainda, mas algo tinha cruzado uma linha invisível dentro da minha própria casa. E depois disso, o silêncio nunca mais seria apenas silêncio. Quando foi que ele deixou de me contar sobre o dia na escola, e passou a trancar a porta do quarto? Essa pergunta começou a me acompanhar como um sussurro constante. Não vinha de uma vez só, como um choque. Era lenta. Insistente. Como uma goteira que você tenta ignorar até perceber que já manchou o teto inteiro. Meu filho sempre foi carinhoso. Sensível até demais, às vezes. Quando era pequeno, tinha medo de trovão e corria para o meu quarto no meio da madrugada. Eu o abraçava, sentia o coraçãozinho acelerado batendo contra o meu peito, e dizia que estava tudo bem. E ele acreditava. Eu era o porto seguro dele. Mas a adolescência chegou trazendo uma versão dele que eu não reconhecia completamente. Ele começou a se isolar. Primeiro, foram detalhes quase imperceptíveis, menos conversas durante o jantar, menos perguntas sobre o meu dia. Depois vieram as portas fechadas. O celular sempre virado para baixo. Risadas baixas enquanto digitava mensagens que eu nunca saberia para quem eram. Eu tentava puxar assunto. Como foi a escola hoje? Normal. Aconteceu alguma coisa diferente? Não. Normal. Não. Sempre respostas curtas, como se cada palavra custasse esforço. Eu dizia a mim mesma que era fase. Que todo adolescente precisa de espaço. Que eu também já quis me fechar no meu mundo. Mas, no fundo, havia algo diferente. Não era apenas independência. Era distância emocional. E eu comecei a me perguntar se a culpa era minha.
Será que eu estive ausente demais, mesmo estando fisicamente presente? Será que, na tentativa de manter tudo funcionando, casa, contas, casamento, eu deixei de perceber que ele estava mudando por dentro? Havia noites em que eu parava na frente da porta do quarto dele e quase batia. Quase perguntava se ele queria conversar. Quase dizia que sentia falta do menino que me abraçava sem vergonha. Mas eu não queria invadir o espaço dele. Então eu recuava. Talvez tenha sido esse o meu erro, confundir silêncio com respeito. Ele passou a evitar contato visual mais longo. Quando eu tocava no ombro dele, às vezes percebia uma tensão rápida, quase imperceptível, como se estivesse sempre alerta. Aquilo me machucava mais do que qualquer palavra dura poderia machucar. Uma mãe sente quando algo não está encaixado. E, mesmo assim, eu insistia em acreditar que tudo estava sob controle. Que era apenas uma fase difícil. Que bastava tempo. Só que o tempo, às vezes, não resolve. Ele apenas aprofunda o que já está se formando. Hoje eu entendo que os sinais estavam ali. Pequenos, silenciosos, quase invisíveis. Mas estavam. Eu só não imaginava que aquela distância que crescia entre nós estava nos levando para uma noite que mudaria tudo, não apenas a forma como eu via meu filho, mas também a forma como eu me via como mãe. Eu abri os olhos devagar, e percebi que algo dentro de mim já sabia que nada voltaria a ser como antes. Não foi um barulho alto que me acordou. Não houve grito, nem porta batendo. Foi uma sensação. Aquela estranha percepção de que você não está mais sozinha no quarto, mesmo antes de enxergar qualquer coisa. O relógio marcava pouco depois das 2 da manhã. A casa estava mergulhada naquele silêncio profundo que só existe de madrugada. Meu marido estava viajando outra vez. Eu já tinha me acostumado a ocupar sozinha aquele lado da cama. Mas naquela noite, o ar parecia diferente. Mais pesado. Eu senti uma presença. Meu coração começou a bater mais forte, ainda antes de eu me mover. Por um segundo, pensei que estivesse sonhando. Sabe quando a mente ainda está presa entre o sonho e a realidade? Eu quis acreditar que era isso. Então eu me virei levemente. E vi a silhueta. Parada. Próxima demais. Por um instante, meu cérebro se recusou a processar o que meus olhos estavam vendo. Era impossível. Não fazia sentido. Meu corpo ficou imóvel, como se estivesse tentando ganhar tempo enquanto minha mente corria atrás de uma explicação lógica. Filho. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele não respondeu imediatamente. Aquela ausência de resposta foi o que realmente me atravessou. Eu me sentei na cama, puxando o lençol instintivamente contra o peito, não por medo físico, mas por uma sensação profunda de vulnerabilidade. Era como se uma fronteira invisível tivesse sido ultrapassada, e eu ainda não soubesse como reagir. O que você está fazendo aqui? Houve uma pausa. Longa demais. Eu conseguia ouvir a respiração dele. Irregular. Hesitante. Naquele segundo, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que ele teve um pesadelo? Será que algo aconteceu? Será que estava doente? Eu procurei desesperadamente por uma explicação inocente, algo que encaixasse naquela cena e a tornasse comum. Mas nada parecia comum. O olhar dele estava diferente. Não era o olhar assustado de uma criança com medo de trovão. Também não era simplesmente distração. Havia confusão ali. E algo que eu não consegui nomear naquele momento, só senti. Um desconforto que subiu pela minha espinha. Eu percebi, com uma clareza dolorosa, que não era apenas o fato de ele estar no meu quarto. Era a energia daquele instante. O silêncio carregado. A maneira como ele permanecia ali, sem saber se avançava ou recuava. Eu senti o chão emocional se deslocar sob meus pés. Como mãe, você acredita que conhece cada expressão do seu filho. Cada gesto. Cada mudança de humor. Mas, naquela madrugada,
eu me dei conta de que havia um território dentro dele que eu não reconhecia mais. E talvez nunca tenha reconhecido. Você precisa voltar para o seu quarto, eu disse, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração acelerado. Ele hesitou mais um segundo. Depois deu um passo para trás. Aquele passo pareceu pequeno, mas dentro de mim foi um abismo. Quando ele saiu e fechou a porta, o clique da maçaneta ecoou mais alto do que qualquer grito poderia ecoar. Eu fiquei sentada na cama, imóvel, olhando para a escuridão. Nada tinha acontecido de forma concreta. E, ainda assim, tudo tinha mudado. Porque, naquela noite, eu senti, com uma certeza que me rasgou por dentro, que a confiança inocente que sempre existiu entre nós tinha sido tocada por algo delicado demais, frágil demais. E certas linhas, quando são cruzadas, mesmo que por um instante, deixam marcas que o tempo não apaga com facilidade. Fiquei sentada na cama por um tempo que não sei medir, olhando para a porta fechada, como se ela pudesse me dar respostas. O quarto estava igual. A casa estava igual. Nada parecia fora do lugar. Mas dentro de mim, tudo estava. Tentei racionalizar. Talvez ele tivesse tido um pesadelo. Talvez estivesse confuso, ansioso, passando por algo que não soube explicar. Adolescência é um território instável, emoções à flor da pele, pensamentos embaralhados, impulsos difíceis de entender. Eu queria acreditar nisso. Eu precisava acreditar nisso. Porque a outra possibilidade era dolorosa demais para ser encarada de frente. Como eu poderia colocar em palavras algo que nem meu coração queria aceitar? Na manhã seguinte, o café foi silencioso como sempre. Ele entrou na cozinha com os fones no ouvido, pegou um copo, evitou meu olhar. Tudo normal. Ou quase. Eu observei de longe, tentando identificar algum sinal de constrangimento, arrependimento, explicação. Mas ele parecia fechado. Como se aquela madrugada tivesse sido apagada da memória. Como se não tivesse significado nada. E isso me doeu ainda mais. Parte de mim queria puxá-lo pelo braço, sentá-lo à mesa e exigir respostas. Perguntar o que tinha sido aquilo. Por quê? O que estava acontecendo dentro dele. Outra parte, talvez maior, queria fingir que nada tinha acontecido. Porque confrontar significaria dar forma ao que eu estava tentando manter sem nome. E, uma vez nomeado, aquilo deixaria de ser apenas uma sensação incômoda para se tornar realidade. E se fosse apenas um mal-entendido? E se eu estivesse exagerando? E se eu destruísse algo por interpretar errado? A vergonha também começou a se infiltrar, silenciosa. Não vergonha dele. Vergonha de mim. Como se, de alguma forma, eu tivesse falhado em estabelecer limites claros. Como se eu tivesse sido permissiva demais, ausente demais, distraída demais. Eu revirei os últimos anos na cabeça, procurando sinais. Momentos que talvez eu tivesse ignorado. Conversas que deixei para depois. Abraços que ficaram mais raros. Será que eu estava tão focada em manter o casamento funcionando à distância que deixei de perceber o que estava acontecendo debaixo do meu próprio teto? Passei o dia inteiro em estado de alerta, como se qualquer gesto dele pudesse confirmar ou desmentir meus medos. Mas ele manteve a rotina. Escola. Quarto. Porta fechada. À noite, quando caminhei pelo corredor, senti o coração apertar. A porta do quarto dele estava entreaberta. Por um segundo, pensei em entrar, sentar na cama e simplesmente dizer: "Filho, nós precisamos conversar." Mas eu parei. O medo de ouvir algo que eu não saberia como lidar me paralisou. Então eu fiz o que parecia mais seguro naquele momento: recuei. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e me deitei com a sensação amarga de que o silêncio, mais uma vez, tinha vencido. Só que o silêncio, eu começava a perceber, não protege. Ele apenas adia a tempestade. 2 dias se passaram desde aquela madrugada, e o peso dentro de mim só aumentava. Cada vez que eu via atravessando o corredor, cada vez que eu via a porta do quarto dele se fechar,
meu coração apertava com a sensação de que algo estava suspenso entre nós. Não era raiva. Era dor. Na terceira noite, eu bati na porta do quarto dele. A gente pode conversar? Ele demorou alguns segundos para responder. Depois abriu a porta, os olhos cansados, o rosto mais fechado do que eu já tinha visto. Sentei na beirada da cama dele. Ele ficou de pé por um instante, como se não soubesse onde colocar o próprio corpo, e depois se sentou na cadeira da escrivaninha, mantendo uma distância que dizia mais do que qualquer palavra. O silêncio se instalou entre nós. Eu respirei fundo. Aquela noite, minha voz quase falhou, mas eu continuei. Você entrou no meu quarto. Eu preciso entender por quê. Ele abaixou os olhos imediatamente. As mãos se entrelaçaram com força. Eu não sei, ele disse, num fio de voz. Aquela resposta me atravessou. Você não sabe, ou não consegue explicar. Ele demorou. O silêncio dele era pesado, mas não desafiador. Era confuso. Dolorido. Eu me senti estranho. Sozinho. Ele engoliu seco. Eu não queria fazer nada errado. Não sei o que está acontecendo comigo. Naquele momento, eu não vi apenas meu filho, eu vi um abismo que cresceu entre nós sem que eu percebesse. Havia culpa no olhar dele. Mas também havia algo mais profundo, desorientação. Ele não parecia mal-intencionado. Parecia perdido. Filho, eu disse com o máximo de firmeza e suavidade que consegui reunir, existem limites. Mesmo quando a gente está confuso. Principalmente quando está confuso. Ele assentiu, mas os olhos dele estavam marejados. Eu sinto que você e o pai estão sempre longe, ele confessou de repente. Cada um no seu mundo. Eu fico no meu quarto porque parece que ninguém nota mesmo. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer outra coisa. Eu noto, eu respondi imediatamente, sentindo os olhos arderem. Eu sempre notei. Mas, ao dizer aquilo, percebi que notar não era o mesmo que agir. Ele passou a mão no rosto, envergonhado. Eu não queria que fosse estranho. Eu não sei o que eu estava pensando. Eu respirei fundo, lutando contra o impulso de abraçá-lo como quando ele era pequeno. Parte de mim queria envolvê-lo nos braços e prometer que tudo ficaria bem. Mas outra parte sabia que aquele momento exigia algo diferente. Clareza. O que aconteceu naquela noite não pode se repetir, eu disse, com a voz firme. Não porque eu não te ame. Mas justamente porque eu te amo. E porque existem fronteiras que protegem a gente. Ele assentiu de novo, agora com lágrimas escorrendo silenciosamente. E foi ali que eu entendi que aquilo não era apenas sobre uma madrugada. Era sobre ausência. Sobre silêncios acumulados. Sobre uma família que, mesmo morando na mesma casa, estava emocionalmente espalhada. Nós não gritamos. Não houve drama exagerado. Houve dor. Houve vergonha. Houve a percepção de que a inocência, de algum modo, tinha sido arranhada, não por maldade, mas por descuido emocional. Quando eu saí do quarto dele naquela noite, eu sabia que o confronto não tinha sido o fim de nada. Era apenas o começo de encarar tudo o que deixamos de enxergar. Depois daquela conversa, eu me sentei sozinha na sala e deixei o silêncio me envolver outra vez. Mas agora ele tinha outro peso. Não era mais apenas solidão, era consciência. Eu poderia colocar toda a responsabilidade nos ombros dele. Poderia dizer que ele ultrapassou um limite, que me assustou, que me feriu. E tudo isso seria verdade. Mas não seria a verdade completa. Talvez eu estivesse tão ocupada fingindo que estava tudo bem, que deixei de enxergar o que realmente importava. Essa frase ficou ecoando dentro de mim. Nos últimos anos, eu me acostumei a administrar a ausência do meu marido como quem administra contas, de forma prática, eficiente, sem muito espaço para emoção. Eu dizia que entendia o trabalho dele. Que era uma fase. Que estávamos construindo segurança para o futuro.
Só que, enquanto eu defendia essa estabilidade, nossa casa ia ficando cada vez mais silenciosa. Eu parei para lembrar da última vez em que nós três jantamos juntos de verdade, sem celulares na mesa. Da última vez em que perguntei ao meu filho como ele se sentia, e fiquei para ouvir a resposta sem pressa. Eu estava presente, mas estava mesmo? Havia noites em que eu também me refugiava na televisão, no celular, em qualquer distração que preenchesse o vazio deixado pela distância do meu marido. Eu dizia que era cansaço. Mas talvez fosse fuga. E meu filho cresceu observando isso. Cresceu aprendendo que cada um tinha seu próprio mundo dentro da mesma casa. Que sentimentos difíceis eram resolvidos em silêncio. Que proximidade podia ser substituída por rotina. Ele estava confuso. Mas talvez aquela confusão também tivesse raízes no ambiente que nós criamos. Isso não justifica o que aconteceu. Não apaga o desconforto. Não desfaz o limite que foi cruzado. Mas me obriga a olhar para mim mesma com honestidade. Eu também me distanciei. Eu também deixei de perceber os sinais. Eu também escolhi o silêncio em vez do diálogo, porque era mais confortável manter a aparência de normalidade. E, no fundo, talvez todos nós estivéssemos carentes de algo que não sabíamos nomear. Amor não é apenas prover. Não é apenas estar na mesma casa. É construir pontes todos os dias. E nós deixamos as pontes enfraquecerem. Sentada ali, com a casa quieta ao meu redor, eu entendi que aquela madrugada não foi um evento isolado. Foi o sintoma de algo maior. De uma desconexão que vinha crescendo devagar, quase invisível. Assumir isso doeu. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava olhando para a verdade inteira, inclusive a parte que também me pertencia. Eu esperei ele voltar da viagem. Passei dias ensaiando as palavras na minha cabeça, tentando encontrar uma forma de explicar o que nem eu mesma tinha conseguido organizar completamente. Quando ele chegou, com aquela expressão cansada de aeroporto, eu quase desisti. Quase fingi que estava tudo bem. Mas eu prometi a mim mesma que o silêncio não seria mais a nossa escolha automática. Sentamos na sala depois que nosso filho foi para o quarto. Minhas mãos estavam frias. Eu contei tudo. Sem exageros. Sem dramatizar. Apenas a verdade. No começo, ele ficou em choque. Depois, confuso. Por fim, profundamente abalado. Não houve explosão, nem gritos. Houve um silêncio pesado, semelhante ao daquela madrugada, mas agora compartilhado. Onde foi que a gente errou? Ele perguntou, passando as mãos pelo rosto. A pergunta não soou como acusação. Soou como dor. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estávamos no mesmo lado do problema. Decidimos procurar ajuda profissional. Não apenas para o nosso filho, mas para nós três. A primeira sessão foi desconfortável. Sentar diante de uma terapeuta e admitir que nossa família tinha falhas exigiu humildade. Mas também trouxe alívio. Nosso filho falou pouco nas primeiras semanas. Mantinha os olhos baixos, as respostas curtas. Aos poucos, porém, começou a expressar o que sentia: solidão, pressão para ser forte, medo de decepcionar, confusão sobre emoções que ele não sabia como administrar. Nada daquilo era simples. Mas era humano. Nós também tivemos que nos encarar. Meu marido percebeu o quanto sua ausência constante havia sido sentida, mesmo quando justificada pelo trabalho. Eu precisei admitir que muitas vezes escolhi a praticidade em vez da presença emocional. Estabelecemos limites claros dentro de casa. Conversas abertas. Portas que podiam ser fechadas, mas não como muros. Momentos obrigatórios em família, não como imposição, mas como reconstrução. Não foi mágico. Não foi rápido. Houve dias de recaída no silêncio. Houve constrangimento. Houve olhares ainda carregados de lembrança. A confiança, quando é arranhada, não se recompõe de um dia para o outro. Mas algo mudou, agora falávamos.
Perdoar não significa esquecer, significa escolher não deixar que a dor defina o futuro. Eu repeti essa frase muitas vezes para mim mesma. Eu precisei perdoar meu filho pela linha que cruzou em um momento de confusão. Precisei me perdoar por não ter percebido antes. E precisei perdoar meu marido, e a mim mesma, pela distância que permitimos crescer. Nossa estrutura familiar foi abalada, sim. Mas não desmoronou. Talvez porque, no fundo, ainda havia amor ali. Apenas soterrado por silêncio e rotina. Reconstruir limites não foi apenas dizer isso não pode acontecer de novo. Foi aprender a criar um espaço seguro onde sentimentos difíceis pudessem existir sem virar segredos. E, pouco a pouco, a casa começou a parecer menos fria. Não perfeita, mas mais consciente. Se alguém me perguntasse hoje qual foi o momento mais difícil da minha vida, eu não falaria daquela madrugada específica. Eu falaria do que ela revelou. Porque o que realmente me abalou não foi apenas a presença inesperada no meu quarto. Foi perceber o quanto estávamos emocionalmente distantes uns dos outros, vivendo sob o mesmo teto. Às vezes, a maior traição não é um ato, é o silêncio que permitimos crescer dentro de casa. Essa foi a lição que eu nunca pedi para aprender. Durante muito tempo, eu acreditei que cumprir minhas responsabilidades era o suficiente. Manter a casa organizada. Garantir estabilidade. Apoiar o trabalho do meu marido. Dar liberdade ao meu filho para crescer. Mas amor não sobrevive apenas de estrutura. Ele precisa de presença. De conversa. De coragem para tocar nos assuntos desconfortáveis antes que eles se tornem abismos. Eu aprendi que limites não afastam, eles protegem. Que diálogo não enfraquece a autoridade, ele constrói confiança. E que fingir que está tudo bem pode ser a forma mais silenciosa de negligência. Ainda estamos em processo. Não existe final perfeito. Existem dias bons, dias difíceis e muitos ajustes no meio do caminho. Mas hoje, quando caminho pelo corredor à noite, eu não faço mais aquela ronda automática apenas para conferir portas. Eu faço questão de bater. De perguntar. De ouvir. E, às vezes, meu filho fala. De verdade. Isso não apaga o passado. Mas transforma o presente. Ser mãe é aceitar que você não controla tudo, mas é sua responsabilidade criar um espaço seguro para que seus filhos atravessem as próprias confusões sem se perderem nelas. E você? Na sua casa, o silêncio é paz, ou é distância disfarçada? Existem conversas que você tem adiado por medo de ouvir a resposta? Eu demorei para entender que enfrentar o desconforto pode salvar aquilo que o silêncio lentamente destrói. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta nos comentários. Às vezes, compartilhar é o primeiro passo para quebrar o silêncio.